enfim, foi um dream team ali, mano. Mano Brown, Emicida, né? E eu quis trazer um pouco de ancestralidade, espiritualidade também, tem tudo ali se conectando, né? Trouxe coisas como Bob Marley, como Djavan, enfim, foi um momento especial. Era eu entrevistando Racionais, não foi pro Ares. Foi a minha primeira entrevista na vida. Aí o Celso Lobo falou, então, que tal você entrevistar os caras? Eu falei, Brau, você daria essa entrevista pra mim pra fazer tal bagulho? Ele falou, não, pra você, firmão. Mas eu venho fazendo Afrofusions, assim, que é essa mistura mesmo de Afrobeat e tal, mas eu trago essa coisa da brasilidade. Está começando Vozes da Vez, com Fabiane Pereira. Oferecimento Natura Musical. Nos encontramos na música. Rael, no Vozes da Vez. Olá. Que saudade de você. Eu também. Faz tempo, né? A última vez a gente falou. Eu acho que a gente se esbarra de vez em quando, mas entrevista tem muito tempo. Faz muito tempo. Eu quero começar falando contigo daquele showzaço que você fez no Lola. Já faz um tempinho, mas foi um show que eu achei tão interessante. Primeiro porque tinha meu amigo assinando seu figurino e você tava muso, o Milton Castanheiras. Tinha Daniel Ganjamin envolvido. Foi um show que você misturou vários gêneros e várias referências que você tem. Um show transmitido para televisão, então, o Brasil inteiro. Eu assisti de Volta Redonda, o show transmitido pelo Multishow. E foi um show que você também uniu no palco duas referências, dois grandes amigos seus, que é Emicida e Mano Brown. Conta pra gente como é que esse show nasceu e como é que foi você costurar tudo isso. Então, esse show nasceu assim... Embora eu tenha 2 décadas fazendo isso, quando chega um momento como de festival, de Lola, Rock in Rio, que seja, a gente se prepara para fazer uma boa entrega, né? Então, como eu não estava, na época, lançando nada novo, eu falei, eu vou contar a minha história e a minha versatilidade musical também. Porque eu sempre fiz isso nos meus discos, né? Mas só que ao vivo é uma outra coisa. E bandão, aí eu né? quis contar um pouco dessa minha trajetória, da minha história. Eu fui passeando pelos discos e, enfim, a direção do Daniel Ganjamin, enfim, foi um dream team ali, mano. Mano Brown, Emicida, né? E eu quis trazer um pouco de ancestralidade, espiritualidade também, tem tudo ali se conectando, né? Trouxe coisas como Bob Marley, como Djavan, enfim, foi um momento especial. Qual é o trabalho, o Rael? Explica um pouco para os nossos ouvintes e para mim também, de uma direção musical num show de um artista que tem 20 anos de carreira e que sabe muito bem onde quer chegar, sabe muito bem o que funciona, o que não funciona. De que maneira que o Ganjamin te ajuda a lapidar isso? Ele ajuda eu a sintetizar essa história e pensando instrumentalmente falando, ele dá uma organizada no meio de campo, né? Porque a gente está acostumado a tocar nossas músicas de um jeito, aí a gente vai pensar, pô, é um show. O que a gente tem que fazer? Puta, vamos limpar aqui essa música tá muito cheia, muita informação. Vamos fazer um clima, vamos fazer uma transição para uma outra, sabe? Vamos sair dessa daqui, vamos pro Bob. Um diretor musical faz essa coisa. Mano, é melhor você cantar em outra região, sabe? Você se sente É um confortável? trabalho super importante que, quando a gente chama alguém, já é para ter esse direcionamento. Então, a gente Sim. tem que ceder, assim, né? Tem hora que ele falava coisa que eu falava, não, mas eu gostava do jeito que tava. Mas aí você falava, às vezes eu dava a minha opinião, mas ele falava, mano, deixa o Ganja trabalhar, sabe? Até porque ele trabalha bem, né? Trabalha muito bem o Ganja. Tem muita experiência também, né? Tem isso. Eu tenho 20, o Ganja deve ter muito mais. Talvez um pouco mais. Eu me lembro do Ganja. A primeira vez que eu ouvi falar do Ganja foi no primeiro disco do Otto. Que tem, eu acho que uns 20 anos, 20 e Mas ele já pouquinhos. tocava com Planet. Mas então, eu não me lembro. A primeira vez que eu ouvi esse nome, Daniel Ganjamin, foi naquele disco do Otto, Samba Alguma Coisa. Mas ele tem muita experiência nessa área de produção, né? Que foi Sim. o que ele foi fazer no meu trabalho, assim. E ficou belíssimo. Eu sei que tem disco novo na área e eu quero spoiler sobre esse disco novo, mas antes eu queria falar do Rael que precede o Pentágono. Eu queria falar do Rael lá do Jardim Iporanga, Zona Sul de São Paulo, quando você era criança. E eu queria saber quais eram as sonoridades. E sonoridades não necessariamente têm a ver com música, que orbitavam a sua casa, a sua infância. Muito forró, porque meu pai era muito instrumentista, mas o negócio dele era sanfona. Então, todo dia ele tocava sanfona. E, às vezes, ele se reunia com os amigos dele, ele chamava de quarto de hora. Aí, iam com triângulos, zabumba,
aquela coisa, o meu primeiro instrumento foi zabumba, inclusive. Ele me ensinou a tocar e tal. Aí eu colava Ainda nesses toca? quartos de hora. Não, tô enferrujado. Mas porque eu era muito novo. E aí ele ia fazer esses quartos de hora em casa de outros amigos, aí ele me levava, deixa ele tocar aí. Aí eu tocava, eu via os moleques brincando de pega-pega, não sei o que lá, eu já queria largar a zabumba e já ia brincar, porque eu era criança. Então rodeava muito forró, minha mãe ouvia muito AGP, Alcione, né? E também cantava na igreja. E eu era isso aí, música brasileira, música sertaneja, muita música sertaneja, de raiz, assim, sabe? Tonico Tinoco, Caipira. Chitãozinho Chororó. Sim. Na época do fio de cabelo do meu paletó. Sim. Bem essa época aí. E você Roberto tem lembrança Carlos. de sons? Por exemplo, eu fiz essa pergunta, uma pergunta semelhante para o Carlinhos Brau, e ele me disse que o primeiro som que vem à mente dele, lá no Candial, é batuque de colher. Meu pai também fazia isso. Ele ficava batucando com colher na coxa. Ele juntava 2 colheres assim, ó, e ia batucando, saía um som legal. Assim, mas eu não tenho essa memória. Eu não tenho essa memória. Eu tenho memória só dessa coisa do meu pai, assim, sabe? Eu acho que foi uma coisa fundamental para mim. Quando é que você deixou de deixar a zabumba de lado ou qualquer outro instrumento e sair correndo para brincar de outra coisa e passou a pegar esse instrumento e esse instrumento ser o seu preferido e... Foi a dança primeiro, né? O break. Quando eu tinha 8 anos, eu vim aqui para a Estação São Bento dançar break. Uns amigos mais velhos me levavam e eu vinha dançar um break. E o que eu usava para dançar o break era o que tocava na rádio. Então, o que tocava na rádio era Racionais, era Taíde. Tocava um pouco de breakbeat também, de Malcolm McLaren, coisas assim, norte-americanas. E aí foi isso, assim. Aí eu comecei a ficar mais urbano, assim, sair um pouco do sertanejo e ir mais pro urbano. E a viver a rua e a adolescência, eu andava com pessoas mais velhas, então eu meio que envelheci antes da hora em alguns aspectos, né? Porque eu só andava com pessoa mais velha, então a minha ideia já tinha que acompanhar deles, assim. E por um lado foi muito bom que eu já pegava essa coisa musical, por exemplo, sei lá, já da minha idade os moleques não ouviam Racionais. Eu já ouvia. Quando você diz da sua idade, você está dizendo que você tinha 11 Quando anos. eu tinha 8, 11, Tá. os moleques estavam ouvindo o que estava, sei lá, na moda, o que rolava na televisão. Mas quando você tinha 11 anos, Racionais estava lançando... O Raio-X do Brasil. Exato. Você está falando de 92, 93. Exato. 8 8 anos era exatamente 90, né? Então, eles eram super na moda. Nas periferias. Tá. Mas era uma coisa que você tinha que buscar também. Não era só... Não vinha assim também. As pessoas conheciam, mas não era todo mundo que curtia. Tá. Tô falando de você incorporar aquilo para sua vida, né? Então, eu já era um pouquinho diferenciado nesse tema em relação às pessoas da mesma idade. Quando você faz um retrospecto, você consegue identificar por que você era diferenciado? Porque eu já incorporava o personagem da cultura hip-hop, eu já andava de calça larga, já fui pra andar de skate, já andava com cabelo black, não tinha ninguém de cabelo black. Eu lembro que eu fiz trança na minha rua, os caras ficavam chamando eu de Andressa, que era o nome da uma prima minha que usava trança também. Hoje em dia, um monte de gente do pagode, todo mundo tem trança. Era uma época que não tinha, era muito novo para todo mundo isso, né? Era uma ousadia minha até. Então, nesses momentos que eu me sentia meio deslocado, meio tipo, será que eu tô fazendo a coisa certa, gente? E como é que a música te ajudou? Aí já a música em si, não necessariamente você tocar algum instrumento, a esse senso de pertencimento? Através de Racionais, do discurso, né? O discurso do Racionais, dessa questão da raça, né? Foi um resgate de identidade, foi quando eu me conheci como preto ali mesmo, né? Eu já vivia as coisas de preto, mas não tinha essa consciência racial. Esse letramento, né? Exato. Aí eu comecei a ter ali. Com 11 anos, eu falei, então é por isso que me chamam de tal coisa. Cara, engraçado, porque você era bem novo, né? Mas aí eu já também, a autoestima já foi lá pra cima, porque eu não tinha. Né? Porque tudo que era reproduzido era branco, tudo, até o sertanejo mesmo, não tinha. Né? Não tem. A única coisa que eu lembro que era parecido comigo era Luiz Gonzaga. O resto, não. E samba? E samba. E curtia samba também. Curtia bastante samba também. Eu via os dois, na verdade. O rap e samba. Mas o rap foi o que me puxou mais, sabe? Porque os dois sempre andou juntos. Sempre na favela rolava um pouquinho de... Sim. Rolava mais samba e um pouquinho de rap. Isso aí eu sempre colava nas rodas de samba ali e tal. Uma época eu tentei tocar cavaquinho, mas não consegui.
E você se lembra, Rael, o seu primeiro encontro, não necessariamente como artista, com o Mano Brown? Meu primeiro encontro com o Mano Brown foi na favela da 20, que é lá perto do Jardim Poranga. Eles fizeram um show de graça numa pracinha. Eu lembro até hoje, o que marcou bastante, nem foi tanto o Brown, foi o KLJ, que eu ficava vendo o KLJ riscando lá, o KLJ arrebentando, e eu ficava, caramba, mano, esses caras são foda, todo mundo de preto, assim, os caras todos vestidos de preto e tal. Você ficava meio, caramba, sabe? Numa época que não podia rir, né? Porque, tipo assim, eu ouvia Racionais, só que eu não sabia quem eles eram, na verdade. Que eu lembro até que eu ia pra São Bento, quando eu falei pro Brown que eu ia pra São Bento quando eu tinha 8 anos, então ele falou, caramba, você não me viu lá não? E nessa época eu falei, Brown, eu tinha 8 anos, mano. Nem lembrar quem era você. E eles também não eram imagéticos de estar na televisão sempre. Não tinha. E a capa do Raio X do Brasil não era eles. Exatamente. Tinha, aí depois que eu fui ver o outro disco anterior a esse, que é o Holocausto Urbano, se eu não me engano, ou Escolha Seu Caminho. Eu acho que Escolha Seu Caminho. Não sei se nessa ordem necessariamente. Eu acho que é o Holocausto Urbano, depois Escolha Seu Caminho, depois Raio X, né? Talvez seja isso. O Escolha Seu Caminho é o antes do Raio X. Então. E aí foi a primeira vez. Ali eu falei, caramba, esses caras são brabos, mano. E aí, me conta um pouco dessa sua relação com o Brown, porque... Primeiro porque o Brown no Brasil, especialmente, ele é referência não só no hip-hop, ele é referência. E segundo, porque ele é um cara que é muito próximo a você. É aquela coisa, tipo, às vezes eu tenho muito isso. Às vezes eu não quero conhecer determinado artista, porque eu falo, eu não quero perder o encanto. O Chico Buarque era o meu sonho de conhecer. Eu falei, cara, meu sonho na vida é conhecer Chico Buarque, não sei o quê, me formou, blá, blá, blá. Eu pensei 500 vezes se eu ia ou não, porque o meu medo dele não ser simpático era tão grande que eu não sabia se eu queria conhecer. E aí ele foi Chico Buarque de Holanda, incrível. Sim. E tal. Como é que é para você, e aí eu queria que você pensasse um pouco com a cabeça daquela época, né? E transformando o seu ídolo num grande amigo, a sua referência, num parceiro. Como é que foi essa construção para você? Na verdade, eu não transformei ainda. Eu ainda vejo ele como eu via, sabia? Até hoje, nunca fiz. Quando ele vai na minha casa, eu fico falando, caramba, Brown. O Brown vai na tua casa, mano. Aí a gente trocando ideia, várias vezes. Mano, na verdade, só aumentou minha admiração por ele, assim, porque eu conheci um cara legal, mano. Cara coração pra caramba, faz um monte de coisa, um monte de gente sem falar nada. Sabe? Você fica sabendo, o Brown fez isso pro fulano, fez isso pro ciclano. E super inteligente, né? Então, às vezes, eu fico mais ouvindo do que falando ali quando eu tô perto dele. Um cara muito conhecedor, ainda mais essa coisa da raça, de África, sabe? De ancestralidade, ele sabe muita coisa. Então, eu fico... Tem dia que eu já tô mais... Nós tá de igual para igual, mas tem dia que eu não consigo estar, não, porque eu admiro ele da mesma maneira, assim. Ele foi meu herói, né, mano? Foi meu herói, assim, me salvou, assim, de uma certa maneira, porque quando eu comecei a ter aquela consciência, o bagulho me livrou de tanta coisa que eu podia estar envolvida sem necessidade, né? Mas que a necessidade por grana, ou seja, porque às vezes te coloca naquela situação, sim. Mas se você não tem um raciocínio legal, se você não tem um outro modo de pensar, você acaba cedendo e acaba seguindo aquele caminho. É meio um processo natural de quem nasce em favela e tem que lidar com todas essas situações adversas. Então, ele me tirou disso, né, mano? É coisa pra caramba, né? Teve um dia que tava eu e o emissário, que é do Pentágono, aí o emissário falou, mano, você foi tipo um pai pra mim. Ele falou, não, pai é muito forte. O pai já é muito forte. Mas, de certa forma, foi, porque muitas coisas resolveu... muitas coisas que eu não resolvi em casa, com diálogo e tal, eu encontrei no rap, né? Você falou que você gosta de ouvir o Brown, porque às vezes você não se sente de igual para igual em determinados momentos. Eu fico pensando, eu acho que eu teria medo de entrevistar. Eu tenho muita vontade de entrevistar o Brown, mas eu tenho medo dele me achar uma burra, porque eu acho ele tão genial. Mano, eu fiz um programa na Globo chamado Música Preta Brasileira. Eu queria falar disso, mas aí a minha primeira entrevista foi no Rock in Rio, era eu entrevistando Racionais, não foi pro ar isso. Foi a minha primeira entrevista na vida. Aí o Celso Lobo falou, então, que tal você entrevistar os caras? Eu falei, Brown, você daria essa entrevista pra mim, vou fazer tal bagulho? Ele falou, não, pra você, firmão. Aí eu lá, os caras todos de preto aqui, eu no meio de todo mundo. Nossa, nervoso pra caramba. Imagina, mano, minha primeira entrevista, eu vou entrevistar logo quem? Racionais. Mas eu acho um privilégio.
privilégio, vai. Não, é um Fiquei com privilégio, inveja mas ao agora. mesmo tempo... Pô, Mas por que não foi ao ar? porque o programa tomou uma outra proporção. Tá. Ali tava só como se fosse uma entrevista de... Tipo, bastidores de do festival. do festival. Depois o bagulho virou um programa, Sim, com cenário e tudo sim. mais. E aí a gente... Mas E aí o Brown não topou ir? a gente tá conversando. Quero falar, já que você falou do Música Preta Brasileira, eu queria falar disso um pouquinho, daqui a pouco a gente volta para o Pentágono. Qual a experiência, qual a importância de você vivenciar essa experiência, de entrar toda semana na casa de milhares de brasileiros, num dos programas que tem a maior visibilidade do país, falando de música preta? É uma sensação maravilhosa, mas ao mesmo tempo é uma sensação, você vê que você está entrando na casa sem pedir licença para um tema que ainda as pessoas não estão tão preparadas. Porque eu via várias pessoas falando, mas não tem a música de branco também? Sabe aquela coisa? Uhum. Mas, de certa forma, é a primeira vez na história da televisão brasileira que teve um programa com essa magnitude, com esse canhão de mídia que é o Fantástico, falando desse tema, enaltecendo esses artistas que abriram portas, que sofreram muito, né? Então, é uma coisa magnífica, na verdade. Eu me senti muito honrado de ter sido escolhido para fazer essa parada e de estar ali falando com esses ícones, né? Gilberto Gil, Gilberto o Ed Gil, Luna, o Ed Carlinhos Luna, Brown. Carlinhos Brown, Alcione, Martim da Vila, sabe? Meus parceiros, Criolo, Emicida. Sim. Enfim, o pessoal do funk, sabe? Cidinho Doca. Então, imagina isso. Eu fico pensando o que causa nas pessoas que acompanham esses trabalhos e, às vezes, por algum momento da vida já deixou de acompanhar. Poder estar na televisão no dia de domingo, um programa com essa temática, as pessoas contando as suas histórias, suas experiências, desafios. E era um programa tão acolhedor, até o cenário, assim, em formato de U, já acolhia, né? Essa experiência de entrevistar te ajudou enquanto entrevistado? Me ajudou. Pegar o tempo das coisas. Às vezes eu achava que ou eu falava de menos ou eu falava de mais. Agora eu tô vendo que eu tô falando um pouco mais dentro do flow que tem que ser, sabe? Porque você tem que... Eu tava de uma outra maneira que eu nunca tive. Eu tinha que ouvir e tentar captar da pessoa o máximo que eu conseguia através de perguntas, através de indagações, e, sabe? De entrar ali na vida da pessoa e tentar despir ela, né? Então, foi uma coisa... Foi maravilhoso. Eu aprendi muito com a Maju, na verdade, né? Ela falou, você tem que anotar umas coisas, você tem que... Eu ensinei um pouco para ela de música e ela me ensinou muito sobre entrevistas, sobre jornalismo e tal. Você estava com uma ótima professora, vai. Sim, ela é uma excelente jornalista. E parceira, ela me acolheu, né? Ela muito me acolheu, assim, de eu estar chegando lá e tal. Ela foi muito parceira. Podemos esperar uma segunda temporada? Vai ter segunda temporada. No Fantástico? Que maravilhoso. É o que eu fiquei sabendo aí. Me falaram. Dizem por aí. Você falou uma coisa super legal, que é a responsabilidade de entrar na casa das pessoas sem bater, para falar sobre um assunto que muitas vezes as pessoas não estão tão interessadas em ouvir ou não estão tão preparadas para ouvir. Exato. Que é sobre black music, música de preto. E aí eu lembrei que no seu show do Lola, eu tô citando esse show porque realmente eu fiquei assim, eu adorei o show, depois eu revi para fazer esse nosso bate-papo, eu revi porque ainda tem alguns trechos, né, na internet. Você canta Djavan, né? Não é a música Linha do Equador, mas você canta Djavan. Não, no Lola é Linha do Equador. É Linha do Equador, então tá. Então não tô tão doida. E nessa música Linha do Equador tem um verso, música de preto, né? E aí eu queria que você falasse um pouco sobre a música de preto contemporânea. Quando a gente fala de música de preto, principalmente ouvinte de rádio, a gente sempre tem uma referência de Tim Maia, AGP, são referências, Jorge Ben, são referências que o rádio tocou muito. E a música preta contemporânea muitas vezes não está no rádio, que é um veículo muito popular. E aí eu queria que você falasse um pouco da música de preto contemporânea, assim, dos seus contemporâneos. Eu acho que os meus contemporâneos têm representado muito bem a cena de música preta. Eu acho que precisava de mais espaço, exatamente isso que você está falando, ser mais difundido, né? Porque eu vejo que às vezes eu mostro para algumas pessoas e elas falam, caramba, quem é? Eu falo, mano, é Lued Luna.
Lineker, Sim. sabe? Enfim, eu acho que está sendo muito bem representada eu acho que... Eu tenho orgulho de ver isso, né? De ver que cresceu um pouco também essa cena. A gente vê a Lineker ganhou Grammy e tudo mais. A gente vê a Lued Luna também flertando com artistas internacionais. Sabe, outra que ganhou Grammy, Xenia França. Então, é da hora ver esses artistas serem reconhecidos. E a gente vê que é a música preta, né? Então, me orgulha muito e eu acho que é isso. Eu acho que a gente está com essa construção, né, subjetiva, de cada um construindo sua história, a gente vai fortalecendo uma base de música preta que vai ficar para as próximas gerações. Daqui uns dias vão estar falando de nós aí. Com certeza. Né? Outra geração que vai vir vai estar falando, fulano, ciclano, beltrano. Você já é referência, né, Rael? É o que dizem. Você citou alguns artistas aí que fazem parte da música preta. Tem 2 artistas da música preta contemporânea que você já soltou como spoiler, que vão estar no seu disco, que é o Rincon e o Mestrinho. O que eles vão estar fazendo nesse disco novo? O que dá para você adiantar pra gente? Então, o disco, eu vou estar trazendo muita influência de black music, que a gente está falando, né, de música preta. Vou estar trazendo forró. Não necessariamente forró, não é o forró, mas eu usei sanfona em algumas músicas. Voltou. Você tocou? Não, Mestrinho. Ah, claro. Mestrinho. Claro. O Rincon vai estar cantando numa track que é um pouco mais meio house, assim, sabe? Essa coisa da black mais ao house. E o Mestrinho tocou numa música que era meu pai que ia tocar. Só que meu pai veio a falecer e não deu tempo de tocar. Sim. Aí eu quis fazer essa homenagem para ele, então tem essa coisa toda. Tem influências de amapiano, que é uma vertente do Afrobeat, do novo Afrobeat, né? Sim. Chamado amapiano, que nasceu na África do Sul e se difundiu agora pelo mundo inteiro e tal. Tem uma artista muito conhecida agora chamada Tayla, que ela faz amapiano, e tem outros também. Tem o Ashak, entre outros. E aí eu quis ter isso no meu disco também, que é essa coisa mais África, world music e música brasileira. Tem bastante, tem reggae também, não poderia ter. Claro. Um passarinho verde me contou que o seu disco está muito afrofusion. E eu queria que você explicasse um pouquinho pra gente o que é esse afrofusion. Então, a afrofusão são as influências de músicas africanas, mas eu não diria que ele está afrofusion, não. Dessa vez ele está... Nossa, tá tão versátil, na verdade. Sabe, eu vou da black music ali, do resgate de Cassiano, por exemplo. Tá. Faço uma releitura de Cassiano em alguma. Depois eu canto uma baladinha ali, depois eu vou para um reggae. Depois eu vou para essa coisa da música nordestina, que tem a influência do forró, sabe? Então não tá afrofusion. Mas eu venho fazendo... afrofusions, assim, que essa mistura mesmo de afrobeat e tal, mas eu trago essa coisa da brasilidade, sabe, pro afrofusion. O afrofusion foi uma coisa que a galera, o Fela Kuti fundou o afrobeat, só que tem uma nova geração que está fazendo um afrobeat de uma outra maneira, juntando isso com os timbres de trap, com outras coisas que estão rolando também no momento agora, e invadiu agora a América do Norte. Então, tem vários artistas lá fazendo fila para querer gravar com esses africanos, que é o Burna Boy, o Skid, entre outros. E, às vezes, aí tem gente que fala que é New Afrobeat ou Afrofusion, por causa que eles fizeram essa fusão do Fela Kuti com a modernidade de agora. E surgiu realmente uma outra coisa. E eles cantam com autotune, sabe? Então, se deu o nome de Afrofusion. Cara, é muito interessante o que a música é capaz de criar e recriar, né, o tempo todo. É uma mutação constante. Constante.